Bom dia! Hoje é 12 de fevereiro, quarta-feira, e estamos começando mais uma edição do Na Hora do Café. Antes de partirmos para as notícias propriamente ditas, vamos lembrar da importância de você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para furar o bloqueio dos algoritmos, também compartilhar o conteúdo em suas redes sociais, chamar os amigos, enfim, convidar as pessoas, comentar, dar o joinha, se puder, nos seguir em nossas redes sociais, enfim, fazer todo esse processo. Uma primeira pincelada sobre o desempenho do ministro Abraham Weintraub ontem na sessão do Senado. Desmontou todos os discursos, todos os ataques. Na verdade, eu tenho dito que o mimimi está virando mumumu, está virando mugido já. E o que eu acho mais impressionante, assustador, revelador e perverso é que, para uma parte da mídia, a manifestação diz a matéria, até 10 manifestantes da UNE e da UBS, mas não mostraram fotos, que eles teriam atacado o ministro, que teria fugido. Olha, não tenho procuração para defender o Weintraub, mas se tem algo que ele não faz é fugir do embate. E a mídia fica forçando uma realidade, uma situação, apenas para manter o acirramento. A performance e o desempenho do ministro Weintraub lá no Senado foi um show. Chora, esperneia a mídia e imprensa esquerda, mas a realidade é essa. Pela primeira vez, o Brasil tem um ministro da Educação com coragem de botar o dedo nas feridas. Talvez o último que tenha tido essa visão tenha sido o Jarbas Passarinho lá no passado. Depois disso, teve um monte de gente, mesmo nos governos militares, querendo posar de amiguinho. O ministro Abraham Weintraub tem como característica a capacidade de enfrentamento, mas enfrentamento com argumentos, que é tudo que a esquerda não quer, não aceita e não tolera. Vamos dar uma rápida passada num primeiro bloco de notícias, aqui não relacionados ainda às manchetes dos principais jornais. Vamos lembrar o seguinte: eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço para o Antônio Lisboa Medeiros de Paiva, que é lá de Mossoró, e que ontem, antes do acidente com o café, eu não tinha lembrado do nome dele. Alô Roque Castanha, vai um mate, não te preocupa, logo a gente estará aqui com o chimarrão na hora do café. Vai ser na hora do café com chimarrão. Esse barulhinho aqui é da mesa, certo? É uma coisa chata, mas que também será eliminada. A Prefeitura de Porto Alegre estuda apresentar em breve um projeto de lei proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Se refere a toda a capital, mas especificamente ao que acontece num bairro boêmio bem próximo do centro de Porto Alegre, que é a chamada Cidade Baixa. Ali, se você não conhece Porto Alegre, ali o couro come. Ali é droga, prostituição, bebida, som alto, é o capeta saindo de uma convenção do PT indo para lá. E isso traz um desassossego intenso, imenso, e que não é compatível com a civilidade. Se você morar ali na Cidade Baixa, você não consegue andar, você não consegue entrar com o seu carro na sua garagem, enfim, é uma situação de balbúrdia realmente que fugiu do controle das autoridades públicas, sem contar que as festas costumam ir durante toda a semana, não é só no fim de semana não, até 4, 5 horas da manhã.
é o limite do individual para com o coletivo, mas parece que a Prefeitura de Porto Alegre resolveu encarar o assunto de frente. O Ministério da Educação publicou o texto que cria a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Aos poucos, nós estamos recolocando o Brasil dentro de um eixo, dentro de um prisma e dentro de uma perspectiva diferente. É uma longa travessia, tenho certeza. Se você, por acaso, acertar na Mega Sena, com o prêmio estimado de 105 milhões, não esqueça de me chamar para a festa. Eu não aposto, mas as apostas para o sorteio de hoje vão até o final da tarde. Lembrete, se você acertar, lembre de mim. Seguem também até hoje as inscrições no FIES, que é o Fundo de Investimento Estudantil, programa do Ministério da Educação. Por falar nisso, por falar no MEC, ele iniciou ontem em Porto Alegre o segundo curso, a segunda rodada de capacitação de profissionais para trabalharem nas escolas cívico-militares. Vai até sexta-feira, o primeiro deles aconteceu aqui em Brasília em dezembro. Eles é voltado para policiais, bombeiros, policiais e bombeiros militares para trabalhar na gestão das escolas. Qual é a minha opinião sobre escolas cívico-militares? Totalmente de acordo. Eu estudei em escola pública onde não tinha essa balbúrdia, não. Por falar em balbúrdia, lembrando que o glorioso STJ manteve ontem a condenação do ex-governador de Minas, o Eduardo Azeredo. O Eduardo Azeredo é o pai do mensalão tucano, que é o pai do mensalão da quadrilha do PT. Foi condenado já em terceira instância, STJ. No entanto, não vai para a cana por causa daquela famosa decisão do STF que proíbe a prisão não após a segunda instância, não apenas após a segunda instância, mas enquanto persistirem recursos pendentes de julgamento. É uma barbaridade. O que é de maléfica aquela decisão do STF que foi feita sob medida para beneficiar o Morubixaba é brincadeira. O Brasil se abrindo para o mercado externo, o Ministério da Economia publicou ontem, mas só começa a ter realmente vigência, entrar em vigor em 11 de maio. Ontem foi publicada a Instrução Normativa número 10, que desburocratiza a presença de empresas estrangeiras nas concorrências federais. Os eleitores de 1.725 cidades terão que comparecer ao cartório eleitoral para fazer a revisão do seu título e realizar o cadastramento obrigatório da impressão digital. Tão bonitinho o nome, né? Biometria. Entre as capitais, Fortaleza. Se você não sabe se a sua cidade está entre essas 1.725, entre no site do TSE que está lá a relação. O Ministério da Saúde divulgou o boletim atualizando o quadro do coronavírus no Brasil. São 8 casos que continuam sendo investigados, que se enquadram nos sintomas da doença. 1 em Minas, 1 no Paraná, 2 no Rio, 1 no Rio Grande do Sul e 3 em São Paulo. Voltando para a questão da economia, o Brasil e o Paraguai assinaram o Acordo de Livre Comércio Automotivo. Na plenitude, ele tem várias etapas de implantação. Na plenitude, esse acordo estará redondinho no fim de 2022. Lembrando que um acordo similar com a Argentina estará concluído no final de 2029. Negociar com os argentinos
é sempre mais complicado. Agora vamos dar aquela passada nas manchetes pelo país para mostrar que o Brasil não é apenas aquilo que é retratado, contado, falado e manipulado pela imprensa do Rio e São Paulo, pela grande imprensa. Correio do Povo de Porto Alegre, OMS alerta que coronavírus é ameaça grave ao mundo. Jornal do Comércio, também da capital gaúcha, Piratini vê interesse de vários grupos na CE. CE, para facilitar a vida, é a empresa estadual de energia elétrica. Aqui em Brasília é a SEB, no Goiás é a CELG e assim pelo Brasil. Estão sendo privatizadas essas empresas. Passando agora para a Gazeta do Sul, rachadinha. Câmara pode instalar, Câmara de Vereadores lá de Santa Cruz do Sul, certo? Câmara pode instalar comissão para apurar conduta de vereadores. E teve gente que achou que a rachadinha era invenção de algum Bolsonaro. Meu Deus do céu, o que é estupidez humana, né? O jornal NH destaca: Senado confere a Gramado o título de capital nacional do chocolate artesanal. Eu tenho minhas dúvidas, há muitos chocolates artesanais, mas essas coisas assim são complicadas, né? O chocolate artesanal de Gramado é bom, mas existem muitos bons chocolates. Eu mesmo estive em Juiz de Fora, eu mesmo estive em Ouro Preto e tem chocolate artesanal lá de belíssima qualidade. Eu diria, não sei se não é melhor do que o chocolate lá de Gramado, mas... Notícias do dia de Florianópolis: Justiça proíbe em liminar operação da 4Bus em Santa Catarina. A 4Bus é o sistema Buser. Nada contra a livre concorrência. O que você não pode ter é a livre concorrência com desigualdade nos níveis de competitividade e nas exigências requeridas. Do jeito que está, o Buser pode tudo, o ônibus não pode nada. No Buser não tem as gratuidades que tem hoje nos ônibus de passageiros intermunicipais e interestaduais. Fale com um empresário desse ramo e você verá que o que tem de gratuidade para os passageiros de ônibus intermunicipais e interestaduais é uma coisa de louco e que precisa ser discutida. Subindo um pouco, vamos para Londrina. A Folha de Londrina destaca: Estado tem 5.000 novos casos de dengue em uma semana. 5.000 novos casos de dengue, só no Paraná. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa: China e Brexit impactam em queda nas exportações locais. A China, que já era culpada de muita coisa, agora será de muito mais. Agora, Paraná, Parque das Aves espera receber mais de 22.000 visitantes no Carnaval. Quando você for a Foz do Iguaçu, é bonito ver as cataratas, poxa, é show. Mas visite o Parque das Aves. Pensa um lugar bonito. Pensa um lugar único e especial. Realmente é uma coisa... Vamos lá. Chegando ao Rio, plantão em foco de Niterói, campanha de adoção de animais neste fim de semana em Maricá. O Fluminense, também de Niterói, barca terá aumento a partir de hoje, quarta-feira, ônibus só dia 17. A Tribuna de Vitória fala de brincadeira da rasteira pode levar à morte, alerta médico. É um videozinho que viralizou, onde estão brincando ali, dá uma rasteira, o cara cai, bate a cabeça e se fere. É muito importante esse tipo de alerta, porque certas brincadeiras estúpidas podem até virar meme, mas matam. Folha de Vitória: Instituto mantém alerta laranja para o estado nesta quarta. Risco de chuva forte e queda
de encostas no Espírito Santo. A região de Itabuna Itabuna tem mais de 10 lojas arrombadas. Foi um grupo de vândalos que na madrugada do dia 11 invadiu uma área lá chamada Beco do Fuxico e causou, de tudo. Arrombaram, logicamente foram atrás de celulares, coisas pequenas para roubo. É o retrato da impunidade, né? Não pode nem mostrar a foto dos anjinhos, porque é proibido. À tarde de Salvador, aeroporto de Salvador tem voos cancelados e passageiros enfrentam caos no terminal. Sabe por quê? Porque resolveram fazer uma obra nas pistas exatamente no período da alta temporada. Pensa num povo inteligente. Depois vem falar dos portugueses, contar piada de português. Tribuna da Bahia, governadores sinalizam trégua a Bolsonaro após intervenção do Guedes. É a questão do ICMS do combustível, porque quando o Bolsonaro foi para cima, os governadores se espinafraram. É muito bom empurrar a responsabilidade para os outros, mas mexer no bolso ninguém quer. Vale aqui aquela regra que eu sempre falo sobre a reforma da Previdência, sobre qualquer medida que se faça. Todo mundo é a favor, desde que não mexa no seu bolso. Um novo jornal sendo mencionado aqui, Cruzeiro do Sul de Sorocaba, novo centro de radioterapia da Santa Casa é inaugurado. Diário do Nordeste de Fortaleza, irlandês é preso no aeroporto de Fortaleza por agredir tripulante durante voo internacional. O voo vinha da Europa, de Paris, era até São Paulo, mas fez uma parada em Fortaleza para que esse passageiro, que devia estar bem mamadinho, né, fosse detido pela polícia. O Povo, também de Fortaleza, destaca: TCE suspende edital de seleção para cargos comissionados de consórcios de saúde. Mídia Mix de Campo Grande, Prefeitura de Rio Verde cancela carnaval e diz que apoiará eventos em balneários. Existe uma cidade também de Rio Verde lá no Mato Grosso. Tem um Rio Verde em Goiás e outro em Mato Grosso. Na verdade, certos nomes de cidades se repetem em muitos lugares. O estado do Maranhão, extrema pobreza aumenta no estado. O dinossauro do PCdoB, que está administrando o estado, ele na verdade cooptou o modelo paternalista, assistencialista e de manutenção de currais eleitorais que fez a fama política da família Sarney. O Flávio Dinossauro apenas repete essa estratégia. No caso, o dinossauro é por causa do PCdoB, não por causa do nome dele. Estado de Minas, ônibus tiveram maior perda em relação aos aplicativos. Quem mais sofreu foram os ônibus, é aquilo que eu disse. Aos poucos as empresas de ônibus estão se mobilizando e defendendo o seu mercado. Porque, inclusive, depois daquela notícia publicada no site do Justiça em Foco, dando conta de que um diretor da NTT estava trabalhando sorrateiramente para desregulamentar o setor do transporte de passageiros e favorecer a entrada não só do Buzzer, mas de outros aplicativos. O Tribuna de Minas, que é um jornal de Juiz de Fora, também está, a partir de hoje, na nossa relação. Nós já fomos tirando alguns jornais que as pessoas não gostam muito. Ainda estou esperando a indicação de um jornal de Pernambuco, um jornal decente, e outros jornais do interior de São Paulo. Então vamos lá. Em Juiz de Fora, 1.000 adolescentes abandonam a escola. Folha da Manhã de Passos, pregão eletrônico na Prefeitura Municipal de Passos começa em 30 dias. Diário de Uberlândia, cursos técnicos são alternativa para qualificação e recolocação profissional. O Jornal de Uberaba,
saúde garante fumacê contra o Aedes aegypti. Então vamos agora rapidamente aqui dar uma passada nas redes sociais. Um abraço para a turma do Jornal da Cidade Online, e uma das manchetes, talvez a principal delas, as ligações obscuras entre a morte do miliciano, o porteiro do condomínio, a morte de Marielle e o PT. Eu adoro a forma como o Jornal da Cidade aborda os assuntos. O Justiça em Foco aqui de Brasília: governo deverá desistir do projeto que altera novas regras de trânsito para evitar desgaste. O que era uma boa ideia do presidente Bolsonaro foi totalmente esculhambado no Congresso Nacional. Criaram cartéis, criaram sem fim de coisas, a pontuação para multas, a questão da validade da carteira de motorista, exigiram exclusividade para exames, enfim, uma verdadeira monstruosidade o que fizeram. Então é muito melhor que o governo, que o presidente Bolsonaro tire essa proposta lá de dentro do Congresso Nacional. Passando pelos jornais, também inserimos novos. El País de Montevidéu: setor industrial do Uruguai cai pelo 5º ano consecutivo e ninguém vê alternativas. Lembrando que nos últimos 15 anos, o Uruguai, que hoje é um país de zumbis humanos, o Uruguai foi governado por uma frente, o chamado Frente Amplio, que na verdade era um consórcio aí de 20 países, entidades e associações de esquerda. Acabaram com o país, essa é a verdade. El Mercúrio de Valparaíso, no Chile: para quem não sabe, El Mercúrio é o jornal em língua espanhola mais antigo com circulação continuada. Autoridades identificam pontos críticos do comércio ambulante e empresários exigem maior fiscalização. A matéria é sobre a realidade lá em Viña del Mar, que fica ao lado de Valparaíso. Deutsche Welle: na ONU, Abbas rechaça plano de paz de Trump. O Abbas é ligado, como vocês podem perceber, ele é a voz dos palestinos. Rádio França Internacional: OMS muda o nome do coronavírus e estima chances de controlar a epidemia. É legal esse povo porque eles, pelo menos uma coisa a OMS já fez, né? Já mudou o nome do problema. Em lugar de exigir que o governo da China abra essa caixa preta do coronavírus. Sputnik News, ligado ao governo russo: Estados Unidos querem discutir redução de armas nucleares com Rússia e China. Não identifica quando será essa discussão. Lembrando que, inclusive, o presidente Trump tem viagem marcada para se encontrar com o rei da Espanha, deve abordar também essa questão. BBC de Londres: apoio do governo, cotas e festivais como a Coreia do Sul reinventou o seu cinema ao ponto de faturar o Oscar com Parasita. Aqui no Brasil, nós temos parasitas fazendo cinema e é bem diferente. Parece que fazer cinema aqui no Brasil é um privilégio apenas de um grupo. Um dia, se vocês conseguirem conversar com algum produtor cultural independente, vocês descobrirão as artimanhas que os grupos foram criando para impedir a participação de produtores que não interessam a eles. É uma coisa séria. Lá na Lusa, Bernie Sanders vence primária democrata no estado norte-americano de New Hampshire. É tudo que o Trump quer que o Sanders seja definido como candidato democrata. O Sanders, ele quer terminar com as universidades privadas e quer torná-las todas públicas. Começa por aí, acredite se quiser. ANSA, agência italiana de notícias: Boris Johnson aprova trem de alta velocidade bilionário. Esse trem sairá de Londres pela proposta e chegará até o norte da Grã-Bretanha.
certamente não terá o mesmo destino do trem-bala da dona Dilma, né? Vocês lembram que no período eleitoral ela gastou uma fortuna em estudos feitos nas coxas, e imagina quem tudo deve ter levado vantagem. O Financial Times de Londres: problemas para Macron, como deputados desertores acreditam que o partido, que era a República em Marcha, acabou. A França, não vá atrás dos mimimis, a França pode ter uma ruptura política imensa nas próximas eleições. E você começa a perceber como o noticiário vai se mover. Não se admire se a direita vencer a eleição na França. Não se admire. La Vanguardia de Barcelona: por maioria, Congresso aprova que seja implantada uma lei de eutanásia antes de 2021 na Espanha. Na verdade, não é bem a palavra implantada. Que seja votada e aprovada. Essa é a indução da manchete. O País, lá de Madrid, e com ele nós vamos fechar o nosso giro pelos jornais, onde fazem suas reservas, em hotelaria, claro, os turistas que visitam a Espanha. Todo mundo fugindo de gigantes como o Booking, porque nas negociações o Booking joga os preços lá embaixo e quem se ferra, na verdade, são os empresários. Para finalizar esse nosso café, essas nossas notícias na hora do café dessa quarta-feira, enquanto eu vou aqui tomando um café nessa xícara de tantas saudades, não lhe parece estranho que ninguém mais esteja interessado em escutar uma palestra do Lula? Quando foi que você ouviu pela última vez falar nas palestras do Lula? O auge delas foi entre 2011 e 2014, no primeiro mandato da Dilma. O Lula tinha um cachê, entre aspas, superior ao do Bill Clinton. Ele era um fenômeno. Eu sempre me perguntei como alguém podia pagar fortunas para alguém que não tem nada na cabeça, alguém que só sabe roubar, de repente fosse conversar com empresários do mundo todo. Eu nunca vi uma gravação de uma palestra do Lula. Eu nunca vi fotos efetivas de palestras. Na verdade, era uma lavanderia. E essa lavanderia, ela fechou a fábrica de sonhos da esquerda e do Lula no dia 6 de novembro de 2015, durante a 19ª fase da Operação Lava Jato. A partir dali se desvendou o mistério de que aquelas cotas milionárias do Lula, na verdade, eram lavagem de dinheiro. Nesse episódio específico dessa 19ª, eles descobriram que a Odebrecht tinha repassado mais de 3 milhões de reais para o Instituto do Lula, com a justificativa de fazer palestras. Ora, era uma bela artimanha, era um belo álibi que estava ali, mas que ninguém parece que tinha vontade de tocar nesse vespeiro. E aí as pessoas têm raiva do Moro, porque o Moro e o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, Ministério Público, Polícia Federal e essa parcela do Judiciário pegaram para si o desafio e o compromisso de tentar botar pelo menos um limite na ladroagem. Imagine se agora, depois da saída na cadeia, o quanto o Lula teria para falar, para dizer sobre o período em que ele passou no SPA da Polícia Federal em Curitiba. Mas sejamos francos, quem, a não ser jumento amestrado, vai se preocupar, vai se interessar em escutar alguém que já é condenado de toda a sorte? E prepare-se que vem um mimimi aí.
o Papa convidou o Lula. Não. Vamos colocar a coisa nos termos corretos. O Fernandes, presidente da Argentina, cujo chanceler estará hoje aqui em Brasília para tentar mostrar-se amiguinho, o Fernandes, durante uma audiência que teve com o Papa, transmitiu o pedido do Lula para que ele fosse recebido pelo Papa. E o Papa, o Bergoglio, como todo bom argentino, resolveu escarnecer dos brasileiros e vai receber o Lula. Muitas questões ficam em aberto. Se o Lula não tem dinheiro para se sustentar, como ele viajará para a Europa? Com quantas pessoas ele viajará? Quem pagará essa festa? Quem pagará essa conta? Quem pagará a estadia? Porque veja bem, o Lula não fica em hotel que nem nós ficamos quando vamos viajar, hotéis aí de 80 euros, quando muito. As diárias dos hotéis que o Lula e a esquerda gostam de ficar são diárias acima de 1.000 euros no mínimo. Quem vai pagar essa festa? Sabe quem vai pagar? Nós, eu e você. Sabe como? Fundo partidário. Hoje, o Lula, que não tem nada, não é dono de apartamento, não é dono de sítio, não é dono de nada. Hoje o Lula é bancado, pago pelo PT com verbas do fundo partidário. Por isso que eu sou contra não apenas o fundo eleitoral, mas também contra o fundo partidário. E uso como mote em todos os espaços que eu posso usar, que nós temos que levar em conta. Quem usou o fundão, vote não. Lembre-se, não é só o fundo eleitoral que está em jogo, mas tem uma excrescência tão aviltante que se chama fundo partidário. Muito obrigado por sua companhia. Eu não derramei o café hoje. Até amanhã.